Sejam bem-vindos ao podcast que fala sobre a realidade das mulheres. E o tema de hoje é Papo de Mulheres. No século XXI, mulheres ainda travam batalhas contra o preconceito e a discriminação. Mas você só serve pra limpar a casa, viu? Pra você, toda fora de forma. Onde já se viu você querer ganhar mais do que eu? Isso é inaceitável. Chega! Respeito, Igualdade. Identidade. coragem. Esse é o podcast Papo de Mulheres. Papo de Mulheres. No século XXI, mulheres ainda travam batalhas contra o preconceito e a discriminação. Mesmo após décadas de progresso da redução das desigualdades de gênero, as mulheres ainda são objeto de discriminação e vítimas frequentes da violência doméstica. Sem falar nos salários desiguais, desproporção de acesso à carreira de nível hierárquico mais alto e baixo e acesso a determinadas profissões. Essas são as maiores dificuldades que as mulheres encontram em pleno século XXI. Quando a sociedade se refere à mulher, é em relação ao corpo e à sexualidade, à natureza feminina, à maternidade, à procriação e preconceituosamente esquece de todo o seu potencial. E é por conta desses motivos que agora nós vamos bater um papo com grandes guerreiras, vítimas de preconceito e discriminação, que decidiram contar sua história aqui no nosso programa Papo de Mulheres. Olá pessoal, eu sou a Daniela Dutra e hoje eu estou aqui com a Patrícia. Oi, gente, tudo bem? Ela foi vítima de preconceito. Patrícia, você poderia nos dizer qual tipo de preconceito você sofreu? Na verdade, eu já sofri dois tipos de preconceito. É gordofobia e o preconceito de intolerância religiosa. E tem algum episódio, pode ser sobre o preconceito de gordofobia, que você poderia nos contar? Na verdade, eram zoações, né? Na época da escola, assim, quando a gente é mais nova, assim, ficava zoando. Gordinha, baleia, essas coisas, mas eu não ligava, não. Então, esses preconceitos que você sofreu nunca te afetaram? O seu emocional, psicológico? Não, mas eu conheço gente que já passou por isso também e que teve traumas, né, ao longo da vida, mas eu, graças a Deus, não. Então tá bom, muito obrigada pela sua entrevista. Continuem ouvindo o nosso podcast, pessoal. Olá, meu nome é Elisângela Martinez e hoje eu vou bater um papo com a Ana. Boa tarde, meu nome é Ana Cristina Monteiro, eu sou psicóloga de formação e estou aqui para a gente bater um papo sobre coisas não tão legais que mulheres passam na vida. Ana, me conta que tipo de preconceito você sofreu. Eu sofri preconceito de gênero. Eu sou carioca, mas trabalhava numa organização internacional e aí a gente tinha o desafio de abrir uma estrutura no Nordeste do Brasil. Mesmo eu sabendo que o machismo era uma coisa muito imperante da Bahia para cima, eu nunca pensei que eu fosse passar por uma situação dessa. Eu vim fazer reuniões para abrir uma estrutura de uma organização internacional, só que uma determinada reunião não foi agendada por mim pessoalmente, foi agendada por uma secretária da grande estrutura que fica em Brasília. E como nós usávamos acróstimos, e depois eu também vi isso, porque eu não tinha me tocado até então disso, meu acróstimo era Ana A. Monteiro. Então, a Monteiro pode ser Alberto, Armando, Alcebiades, Antônio, qualquer nome masculino. E aí eu vim para a reunião. E lá, primeiro, teve um grande desconforto com o interlocutor na hora que ele viu que era uma mulher que ia conversar com ele. E a pauta da reunião era violência armada no Estado. Então, eu acho que ele imaginou que para falar sobre isso não podia ser uma mulher. E lá pelas tantas da reunião, eu conduzindo profissionalmente a reunião, ele fez assim, mas
você é mulher, você não devia estar falando sobre isso. Aí eu fiz assim, oi? Ele porque mulheres não devem falar de assuntos tão pesados. Eu fiz assim, olha, eu estou no meu trabalho, esse é o meu objeto de trabalho, é com isso que eu trabalho. E aí ele se levantou e a sala era organizada com 2 sofás, um em frente ao outro. E ele se levantou, eu estava sentada no sofá, ele no sofá imediatamente em frente. E aí ele se levantou e veio na minha direção, segurando o cinto da calça. E quando eu vi aquilo, eu fiz assim, bom, eu tenho 2 opções, né? Ou eu vou dar um soco, né? Ou eu vou tentar minimamente continuar trabalhando nesse estado. E aí foi o que eu fiz. Imediatamente eu me levantei, interrompi a reunião e como recomendação no relatório da reunião é que nunca mais as reuniões fossem feitas com mulheres sozinhas. E o que me chamou muito a atenção, Elisângela, é porque eu não sou uma mulher jovem. E eu não era mais jovem, né? Assim, eu já era uma mulher na faixa dos 50 anos, que não é uma coisa que você pode achar que primeiro a mulher não tem fair play ou que está inadequada porque está começando, assim. Já era uma mulher posta profissionalmente, sabendo do lugar dela. Enfim, isso foi uma coisa bastante constrangedora. E como que você se sentiu em relação a isso, a essa situação? Foi bastante complicado, porque posso até parecer vaidosa, né? Mas assim, eu não sou uma mulher feia. Então, durante toda a minha vida profissional, foi uma coisa meio que mantra para mim. Primeiro o seu cérebro, depois a sua bunda, né? Porque tem isso e existe isso até hoje de primeiro olhar a mulher com os atributos sexuais e depois os atributos laborais. Certo, Ana. Muito obrigada por sua contribuição. E é isso que o Papo de Mulheres traz para vocês. Mostrar que o preconceito ele não existe somente na área profissional. Tanto que uma dona de casa que não quis se identificar vai dar o seu depoimento. Bom, eu já sofri com um preconceito racial por eu ser negra. E até hoje, nos dias atuais, tem situações que eu ainda sofro com esse tipo de preconceito. Eu já fui chamada de várias coisas, inclusive de negrinha de cabelo de bombril. Já fui chamada de macaquinha. Na escola, principalmente, eu tinha dificuldade de se enturmar, de ter amigos por causa da minha cor. Porque as pessoas falavam que iam se sujar se juntassem comigo, né? E até hoje, assim, eu sofro esse tipo de preconceito por eu ter filhos brancos, geralmente. As pessoas falam assim, nossa, mas seu filho é branco e você é morena, né? E é isso, é esse tipo de preconceito que eu sofro. Você sente, assim, que as pessoas têm um certo receio de estar perto de você, por você ser negra. Olá, pessoal! Eu sou a Letícia Ferreira e vou bater um papo com a Josi. Eu sou Josi Maquerte Montesquio, sou psicóloga clínica há 17 anos já. Josi, como o preconceito pode afetar o emocional das pessoas? Bem, eu acredito que o preconceito possa afetar o emocional das pessoas na medida em que, quando isso acontece, se trata da pessoa questionar a sua identidade, suas identificações, suas significações, que muitas vezes, dependendo do tipo de situação que ela passa, mas porque um preconceito sempre vem por um algo
que está no olhar do outro, né? Esse outro, quando olha para alguém e enxerga algo que ele não consegue entender ou que ele não consegue aceitar por alguma situação que ele vivenciou ou da maneira que ele foi ensinado. Todo olhar de preconceito é um olhar de rejeição e todos nós sofremos com algum tipo de rejeição, né? Mas especialmente um preconceito está ligado a alguma coisa, né? Por exemplo, um tipo de corpo, um tipo de cor, escolha sexual, tá sempre ligado a alguém, a alguma situação que a pessoa está ali expressando que no olhar do outro, desse outro, acaba sendo para ele, né, difícil de assimilar. E como as mulheres reagem quando sofrem algum tipo de preconceito? Falar de preconceito, para mim, é difícil linkar isso a um gênero, como as mulheres, né, reagem quando sofrem um preconceito. Então, assim, como eu disse, né, anteriormente, como o olhar de um preconceito é sempre um olhar de rejeição, acaba que não se torna exatamente uma questão de gênero. Então, todos nós temos as nossas dificuldades com algum tipo de rejeição, né? Todos nós temos internalizado em nós, em algum momento da vida, alguma questão, algo que a gente se sentiu rejeitado. Uns em maior grau, outros em menor grau, né? Mas a questão do preconceito, eu realmente não consigo linkar a um gênero. Dizer que a mulher reage de uma forma e o homem reage de outra, para mim acaba sendo difícil analisar dessa maneira, né? Tem algumas coisas que a gente poderia pensar, né, falando do preconceito, que daí são mais direcionadas, mais veiculadas, eu poderia dizer assim, né? As mulheres, né, em relação, às vezes, muitas vezes, a trabalho, mercado de trabalho, a ser reconhecida como aquela questão do sexo frágil. Muito obrigada pela entrevista, Josi. E vocês, pessoal, continuem ligados no podcast. E agora com vocês a nossa última entrevistada no quadro de hoje. Mas calma que ainda não acabou. Ela veio trazer uma visão diferente da mulher em relação ao mercado de trabalho. Então, Bruna, fala um pouquinho pra gente sobre você. Então, meu nome é Bruna, sou professora atualmente nos cursos de publicidade e jornalismo, na modalidade presencial e também trabalho na educação EAD. Eu sou jornalista por formação, tenho especialização em moda, produto e comunicação e tenho mestrado em comunicação visual. E desde a graduação eu desenvolvo pesquisas sobre estudos de gênero. Professora Bruna, vou chamar assim, ou Bruna, como preferir, né? Nesse nosso quadro, nesse nosso podcast, nós queremos trazer para as pessoas a importância de falar sobre isso, ser uma mulher e ter diferentes formas de pensar, diferentes formas de se vestir, diferentes formas de estar dentro de mercado de trabalho e ser uma professora também. Hoje, já formada e com a sua própria independência, você ainda encontra no seu dia a dia assim, esse preconceito em relação a você ser uma mulher e ter alcançado tudo que você conquistou e ser quem você é hoje? E assim, por eu ser professora de curso de comunicação, eu não sinto tanto, porque eu acho que eu ainda ocupo um lugar aceitado para a mulher na sociedade. No entanto, o que eu sinto, e a maior parte das mulheres acho que sente, é aquela coisa de ser interrompida quando está falando, né? E também dos homens explicando coisas para nós, né? Eu, como pesquisadora, já senti isso, mas eu acho assim, importante a gente pontuar que esses meus casos que são considerados leves, né, vamos dizer assim, de preconceito, eles se dão muito pelas minhas condições de privilégio. Mulher branca, mulher hétero, cis, classe média. Então, por baixo do ser mulher existem muitas camadas, né? Perfeito. É muito importante falar sobre isso. Pessoal que está assistindo esse podcast agora, você precisa entender. Às vezes o preconceito não vem daquela forma escancarada. Realmente é importante falar sobre esse tema, porque isso vai dar espaço para outras mulheres virem se posicionar como mulher, primeiramente, né?
e com toda a sua bagagem que você tem carregado e construído, né, como você citou aqui, o que é ser uma mulher bem-sucedida? Tem essas questões, né? A gente muitas vezes é visto o sucesso como dinheiro na nossa sociedade, como um cargo de chefia, ou então a mulher bem-sucedida é aquela que é casada, tem filhos, tem uma casa estruturada, tem toda essa problemática, né? Essa construção. Eu penso que uma mulher bem-sucedida é uma mulher que se conhece e consegue se respeitar e se amar. É tudo que nós quisemos mostrar aqui dentro desse quadro, é que tudo depende da mulher e ela entender que o preconceito do outro, a discriminação do outro, o outro falar o que ela deve ser, não funciona para ela. Ela que tem essa autonomia sobre a vida dela. Muito obrigada, Bruna, de verdade. Foi incrível essa entrevista e queremos chamar, claro, né, para os próximos blocos e quadros que vamos fazer aqui nesse podcast. O país precisa ir além das homenagens do dia 8 de março e assegurar a efetiva paridade de gêneros com medidas contra a discriminação. Este podcast foi produzido pelas acadêmicas do curso de Jornalismo e Publicidade e Propaganda da Faculdade Maringá. Roteiro: Elisângela Martinez e Letícia Ferreira. Edição de áudio: Beatriz Costa e Daniela Dutra. Nosso agradecimento a Ana Cristina Monteiro, Patrícia Dutra, Josi Montesco e Bruna Pellegrini. Orientado pela professora Valdete da Graça.